Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 41, dizendo: que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. E Emmanuel vem comentar na lição 44 do livro Caminho, Verdade e Vida, o cego de Jericó. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando, sentindo a aproximação do mestre, pôs-se a gritar implorando misericórdia. Irrita-se os populares, em face de tão insistentes rogativas, tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contanto, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: que queres que eu faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedido sincero responde apenas isso: Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o mesmo, o nosso, em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. 2 pontos para a gente avaliar aqui dessa lição de hoje. O primeiro é pedir, que tem muita gente que não pede. E, aliás, durante muitos anos, muito tempo, até hoje, eu tenho dificuldade também nessa rogativa. As minhas orações, eu confesso que elas são muito mais agradecendo do que pedindo. A primeira é pedir. E o segundo, saber pedir. Vamos falar primeiro do pedir. Foi marcante para mim. Uma vez eu assisti um palestrante espírita e ele contando o seguinte: ele contando que ele foi indagado pelos amigos espirituais, falando o seguinte: ó, você não tem o costume de pedir e a gente respeita o seu livre-arbítrio. A gente fica aqui do lado acompanhando as coisas que estão acontecendo, procurando ajudar da melhor maneira. Mas você não pede. E a gente parte do princípio de que quem não pede está querendo aprender também da melhor maneira, aprender sozinho, está querendo desenvolver a sua autonomia. Mas se você aprender a pedir, souber pedir, a gente vai estar aqui o tempo todo do teu lado para te ajudar. Aquilo foi marcante porque tem hora que o calo está doendo para a gente. Tem hora que as situações da vida criam mesmo dificuldades muito grandes e a gente fica: não, eu tenho que ter força, eu tenho que... Tudo bem, mas também tenho que aprender que eu não preciso comparecer diante do mestre, não. Eu posso fazer a rogativa daqui, fazer esse pedido, e esse pedido ele vai ser atendido na medida do possível. Principalmente quando a dor estiver muito grande, quando fala que a fé, quando tem o tamanho do grão de mostarda, ela pode mover montanhas. Essas montanhas são as dificuldades, as impaciências, as incompreensões, e a gente pode simplesmente aprender a entender o porquê da prova que a gente está passando e procurar aprender com ela o máximo que a gente puder. Então, o primeiro ponto, pedir. A gente, quando vai estudar a prece vem lá, louvor, agradecimento e também você fazer os pedidos. Muitas de nós a gente fica apenas no louvor, né, e depois nos agradecimentos. Estou falando aqui do meu caso pessoal. Louvor, o reconhecimento de Deus. Quando fala Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, você está sendo um louvor. Venha a nós o vosso reino, já começou a ser pedido. Né? Seja feita a vossa vontade, é louvor. Então o que acontece? A gente começa a ver assim, esses 3 itens, né, da prece: pedir, louvar, agradecer. Tá? Segundo, saber como pedir.
E Emmanuel faz essa observação maravilhosa na lição de hoje, que ele fala assim, ó, o cego simplesmente falou assim, ó, o que quer que eu veja? A gente já parou para pensar quantos de nós a gente vira na hora de fazer nossas orações e fala para o Pai querido, fala assim, ó, Pai, me ajuda a curar primeiro o meu espírito, a curar a mim, antes de curar o corpo. Às vezes a gente usa a palavra meu, né, esse pronome possessivo, eu sou um espírito. Né? Mas estou falando assim no sentido, né, eu quero curar a mim primeiro. Né? Então, me ajuda nesse ponto. Antes de eu querer ver qualquer coisa nos outros, que eu veja o problema em mim mesmo. Como diz o Evangelho, né? Antes de ficar olhando os ciscos nos olhos dos outros, vejo a trave nos meus olhos mesmo. Que essa doença que eu estou passando, essa dificuldade que eu estou passando, me ensinem a ser um ser humano melhor daqui para frente. A gente começa a fazer pedidos dessa maneira e as coisas vão começar a clarear, porque ó, ou a gente vai estar sendo intuído de onde está sendo o nosso maior problema, ou então, já que a gente fez o pedido, a gente, igual um magnetismo, a gente vai ser atraído a matérias, livros, postagens que digam respeito ao problema que eu estou pedindo ajuda no momento. Ah, estou tendo dificuldade enorme de perdoar. Eu vou abrir um livro de 600 páginas e a página que vai abrir vai ser perdão. Daqui a pouco alguém me manda uma postagem no WhatsApp, você vai ver, está falando de perdão também. O foco acaba voltando para esse lado. Está sendo a maneira deles atenderem o nosso pedido. Eles estão do lado de lá, né? Não estão aqui materializados igual a gente. Se tivesse materializado, quando a gente pede para um amigo, o amigo prontamente pega aqui, vai mostrar para a gente. Agora não, eles estão de lá, então eles vão dar o jeito deles. Gente, isso acontece. Essa coisa do livro, tem gente que pensa que é coincidência ou não, mas eu me lembro, assim, o segundo livro do André Luiz, que se chama Os Mensageiros, logo depois do Nosso Lar, né, vem o segundo livro, ele fala sobre isso, o livro fala de pessoas que estão começando, vão fazer uma determinada reunião, aí a pessoa vai abrir uma página aleatória. Aleatória é coisa nenhuma, ali, ó, os espíritos já preparados de maneira que você vai abrir e vai ser aquela lição certinha que você precisa naquele momento. Então, Emmanuel chama a atenção também de que muitas vezes, tanto aqui encarnados como desencarnados, nós vamos estar na mesma situação desse mendigo. E quando fala mendigo, é mendigo de luz, mendigo de espiritualidade dentro da gente. E a gente vai estar também fazendo esses pedidos também. Você vê que o pedido dele aqui, no início, foi um pedido de desespero. Ele começou a gritar, chamar. Quando Jesus aparece na frente dele, dá liberdade para ele de falar o que você quer. Vocês conseguem imaginar isso? Né? A pessoa chegar na sua frente e falar, o que você quer? Deu liberdade. Ele falou, não quero muita coisa não, só quero ver. Só que eu veja. E Jesus, num processo de medicina que a nossa terra ainda não conseguiu ainda aprender em todas as seus detalhes, a sua beleza, ele simplesmente com imposição de mão, com magnetismo humano e também manipulando também a matéria que está ao nosso redor, ele consegue fazer a cura. Tem gente que olha para aquilo ali e acha, aquilo ali é história. Não, gente. Essas curas acontecem sim, e é um domínio de medicina, né? Por isso que os espíritos falam para a gente durante o trabalho, nossa, fala assim, ó, já que vocês não têm condições de compreender agora como o fenômeno se opera, a gente só vai pedir para vocês, façam o máximo que vocês puderem, para quando estenderem a mão, que você tenha fé, concentração e amor. Então não é só você estender a mão, não. Naquele momento acredita que você está servindo de intermediário para a gente que está aqui do outro lado, se concentra no trabalho que você está fazendo e procura buscar aquele amor que existe de mais puro, mais nobre dentro de você. Mesmo que a gente tenha que recorrer a alguns elementos, como por exemplo, às vezes a tribulação do dia foi tão complicada que o que a gente faz? A gente começa a pensar nos filhos que a gente ama muito, né, nos parentes que a gente ama muito, para trazer aquele amor para dentro da gente. Trouxe aquele amor, agora deixa a mão ali e deixa que as coisas vão acontecendo naturalmente. Botou a fé, botou o amor, botou a concentração. Né? Mas é uma medicina que a gente não conhece ainda, que a gente tem condição de fazer todos nós. Foi o Cristo que falou, né? Sois deuses, tudo que eu fiz vocês podem fazer também.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.